Bom dia, meninos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Arthur. Bom dia. Meninos, vocês podem ir pegando o material que foi enviado na aula passada sobre aquele conto, por favor. Bom dia, Luana. Oi, prof, bom dia. Bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia, Nicolas. Bom dia, prof. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Camila. Bom dia, prof. Aquele lá da moça tecelã. Então, gente, olha só. O texto que a gente trabalhou na aula passada, que vimos um vídeo falando sobre aquele tipo de texto, nós vamos trabalhar hoje. A primeira parte eu havia pedido para vocês enviarem, né, que é uma informação mais generalizada, assim, do conto, da história mesmo, né? E hoje a gente vai trabalhar aquela parte que começa aí de olho na construção. Então, todos, por favor, tenham isso. Ô, prof, era pra te enviar. Tu falasse que a gente ia corrigir em aula. Ah, então desculpa, gente. Não, eu acho que não. Acho que eu falei que era para enviar na recomendação da semana. Tá, mas enfim, a gente vai discutir então junto. Primeiro, gente, eu vou esperar todo mundo chegar, o pessoal tá chegando atrasadinho hoje. Mas tenham isso em mãos, tá? Para facilitar, para eu não ter que ficar esperando vocês buscarem, tá? Ainda falta praticamente a metade da turma. Para começar, para que a gente comece a conversar sobre isso, Nicolas, tu lembras como que tu me caracterizaria esse tipo de texto que nós lemos? Lembra como que ele se encaixa em qual tipo de narrativa? Não? Não lembra? Alguém aí que estava na aula passada lembra de que tipo de narrativa faz parte esse conto? É narrativo, não é? Sim, é uma narrativa, mas narrativas existem várias, né? Várias, pode ser uma história, É o pode conto ser. fantástico? Isso, é o conto fantástico, ou o conto maravilhoso, né? Alguns fazem diferença entre os dois, mas enfim, é aquele tipo de conto que não tem uma lógica exata, né, literal, assim. Então, a Camila
Eu acho que tu não estavas na última aula, mas certamente tu recebeste o material, então poderias pegar, Camila, só para poder acompanhar a aula? Sim. Uhum. Então, de novo, eu vou falar, estejam todos com a atividade, com a material aí na mão, tá? Ok? Então, antes que todos, esperando todos entrarem, porque depois eu quero fazer uma apresentação, e é chato ficar parando para fazer a pessoa entrar. Então, a primeira pergunta aí, gente, isso daqui eu havia solicitado para vocês fazerem, tá? Então, foi enviado já na segunda-feira, aí eu queria saber se a gente consegue responder oralmente, assim, até para lembrar do conto, né? Porque eu vejo aí que tem alguns que não têm a menor noção do que foi visto na aula passada. Vai lá, então. Como vocês recontariam de uma maneira resumida, ou então sintética, essa história aí que a gente leu no grupo, nós lemos numa leitura coletiva, né? Alguém gostaria de recontar, em poucas palavras, sem ter que ler de novo? Ou será que vocês precisam ler? Eu Quantidade- precisaria, porque eu meio que me esquecidinho. Mas Mas tu tem o material aí na mão, Luana? Estás com ele aí? Tens acesso a ele? Hoje nós vamos trabalhar com ele, tá? Então, vocês, por favor, tenham aí, porque eu já enviei, né? Então, vocês peguem lá. O nome do conto, A Moça Tecelã. Lembrando, só uma coisinha aqui, tá? Olha a palavra. Tecelã. Esse C aí é C, não cedilha, porque a gente não usa nunca o cedilha com o E e com o I, tá? Isso é uma regrinha bem da ortografia. Então, cedilha só vai na frente de A, O e U, tá, gente? Então, a moça tecelã, e aí, o que que vem na tua memória, Luara? Luara. Que ela tecia tudo o que ela queria. Ela tecia um marido. Ela teceu o marido. Uhum. Ela viu que não era aquilo que ela precisava. Uhum. Bem isso, então. Tudo que ela necessitava, necessidades básicas, inclusive como a comida e a bebida, né, o peixe e o leite, ela tecia no tear e se satisfazia com aquilo. Aí, quando se revelou a solidão e ela sentiu necessidade de ter alguém com ela, ela também teceu, só que a experiência não foi lá muito agradável. E aí ela fez uma outra coisa, ela desteceu, no caso, né? E aí, o que que te chamou mais atenção, Luana? Lembrasse agora ou ainda não? não muito, mas eu lembro que tu me perguntou, acho que exatamente essa mesma pergunta. E Foi? eu falei que era que ela tecia tudo que ela queria. Acho que eu falei isso também, respondi Ah, isso. tá. Isso daí seria uma coisa muito boa de se fazer, ou tecer, ou pintar um quadro, o que eu gostaria, e de pronto isso seria, essa minha vontade ficaria satisfeita, né? E tu, Estela, como que ela resolveu a solidão? Na verdade, a gente já comentou até. E se essa solução de bordar uma companhia foi legal para ela? Ela abordou um homem, só que acabou que não fez ela feliz, então não foi um resultado bom. Aham, não foi um resultado bom, exatamente. E aqui tem uma pergunta que eu acho assim, não sei se vocês conseguiriam responder. Em sua opinião, haveria outras possibilidades para suprir a solidão? Bruno?
Acho que assim, não é a única possibilidade ter ser uma pessoa para você se. Ah, mas não sei, assim, depende da pessoa. Não sei. Depende da pessoa, exatamente. Inclusive, há pessoas que dizem que solidão não existe, né? Ou não sentem solidão, porque existem outras mil possibilidades. Claro que a gente está falando de um texto maravilhoso, de um texto fantástico, né? Não dá para a gente comparar com a nossa realidade. Então, essas perguntas é para que a gente relembre, né? Tente refazer na nossa memória, mais ou menos a história desse conto. E tem uma pergunta que se refere à questão poética. E aí eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho para o texto. O que vocês diriam da questão poética, assim, como que aparece, não o poema, mas a poesia dentro do texto? Característica, por exemplo, de poesia. Tem alguma? Vocês têm alguma ideia do que seria a poesia? Gente, eu não estou falando do poema, porque é diferente poema e poesia, tá? Poema é a forma como são escritos determinados textos, em versos, às vezes com rima, às vezes com, grande maioria, com figuras de linguagem, e essas características podem aparecer também num texto narrado, num conto. Vocês conseguem perceber alguma coisa que poderia ser poesia dentro desse texto? Características? Sim ou não, gente? Será a parte do final ali que diz do horizonte, assim, e ela voltou a descer, não sei o que, sei lá. Sim, sei lá, é isso mesmo. Isso daí é um pouco de poesia, né? E no comecinho, olha como ela começa, como a escritora começa o texto. Acordava ainda no escuro, como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Ela ouvia o sol chegando. Se a gente for pensar, gente, aí é uma figura de linguagem, né? Porque ninguém ouve o sol chegando. Qual é a sensação ou qual seria o verbo quando se trata do sol chegando? A gente ouve? Gente, falem. A gente ouve o sol chegando? A gente ouve o sol chegando? É uma pergunta. Não. Mas eu nunca ouvi o sol chegando. Não. Qual seria o verbo, então? A gente sente, a gente vê, né? Então, essa forma que ela usa aqui, no comecinho, já dá uma ideia de que vai ser um texto mais ou menos poético, né? Porque não é um texto como se fosse, por exemplo, uma notícia, ou então um outro tipo de conto, por exemplo, tá? Então, gente, o que eu quero com vocês, que vocês percebam aqui, é que é um conto totalmente diferente e, como a gente viu aquele professor falando, nós precisamos acreditar nesse tipo nesse tipo de narrativa para poder ler. E uma coisa que a própria autora diz também é que ela escreve para que a pessoa leia e curta a leitura, não precisa entender, não precisa estar de acordo com isso, né? E foi mais ou menos também o que a gente ouviu daquele Duda Valente, vocês lembram dele? Duda ou Guga? Guga, eu acho. Quem lembra daquele vídeo que a gente viu na aula anterior?
Não? Eu me lembro, prof. Tá, então o que tu lembra dele ter dito? Ele é uma figura também bem marcante, digamos assim, né? A princípio, quando a gente olha para ele, antes dele começar a falar, a gente tem uma ideia, assim, né? Depois a gente vê o que vocês observaram, o que vocês lembram de termos visto naquele vídeo. Eu não me lembro muito bem o que Gente, o ninguém que eu lembra de observei. nada. Não, ninguém lembra de nada. Como é que ele era, Nicolas? Nem ideia. Será que vocês viram, gente, o vídeo? Tenho a impressão de que não viram. Bem, gente, então assim, vocês vão fazer agora o que começa ali. Agora a gente vai entrar em cada parte aí do texto, tá? Ali na página 20, que vocês têm aí, vocês vão fazer, então, a número 1 até a 5. Voltando para o texto, vocês vão escrevendo aí e depois vocês me enviam essas questões. Só que eu vou deixar essa aula para vocês fazerem. Na verdade, eu queria, a princípio, comentar um pouquinho sobre o texto, relembrar e ver essas características que a gente ouviu também naquela aula do professor, mas agora vocês precisam pegar o texto, de repente deixar de fazer outra coisa que estejam fazendo aí agora, tá? Realmente pegar o texto e responder a essas questões que estão aí, tá? Está na página 20, termina na 21. Aqui é mais na questão a forma mesmo, como ele foi escrito. Eu não sei se ele está no livro, tá, Luana? Me parece que alguém procurou e não achou no livro mesmo. Pode ser que tu tenhas. Vê aí, Luana. Qual página? A 20? 20, O texto mesmo está na 18, mas aí a compreensão de texto está na 20. Aqui Então na 20 a gente entrega onde, prof? Aí vocês entregam no Classroom a partir de segunda-feira. Vão fazendo agora. Segunda-feira não, segunda-feira é feriado, né? Mas enfim, semana que vem, tá? Mas vão fazendo agora. Perguntem se tiverem dúvidas. Tem aí, Luana, só para eu ter certeza? tem, prof, nem texto tem Mudou, aqui na minha. mudou. Acho que Mudou tu até mostrou na outra coleção. Era outra coleção, exatamente. Mas é do 9º ano também. E por isso que eu enviei para vocês. Porque a Cecília já tinha me dito que era diferente. Eu coloquei lá, tá? É que, tipo assim, prof, eu perdi meu celular, daí tá meio complicado, assim. Eu tô sem celular. Daí eu recebi as Eu coisas vi pela. no grupo que a tua mãe enviou. Perdeu ou foi roubada, Luana? Não sabes ainda? Eu perdi. Eu perdi ele. Daí eu não tô com. Aí é Parece complicado eu. ter atividade, sabe? Quê? Hum, Daí tá meio difícil de receber as tá. atividades. Eu Vou recebi ver só se, do vou ver se eu eu acho. consigo pegar lá então. Peraí. Se conseguisse mandar por e-mail, tipo, pra mim, ia facilitar. Melhor, né? Vou ver aqui. Prof. Daí a gente, quando for entregar, a gente entrega naquela semana 28 sobre produção de texto. Não, daí não é mais 28, Ai, eu já nem sei mais, acho que é 30. Semana que vem agora é 30, eu acho. Tá? É que eu já fiz isso daqui. Eu tinha entendido pelo planejamento da semana que era para ter feito. É que, tipo, eu só recebi isso aqui, que depois de ter lido o conto, a moça do TCU, vocês deveriam fazer a primeira parte da compreensão do texto, página Pois 20. a E primeira faremos. parte que eu pensei era até as 5, tá? A primeira parte da compreensão de texto. Aí tu falou, faremos a discussão sobre esse conteúdo no nosso próximo encontro, na sexta-feira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu só recebi esse aqui de português.
Alguém teria, gente, para colocar aqui no... Podia colocar aqui no chat. Eu não estou conseguindo agora localizar, gente. Nesse link, vocês conseguem ver, tá? Eu coloquei lá no Classroom. Ô, prof, é Oi. pra fazer a primeira 5? A primeira 5 já era para ter feito, né? Que foram as questões que eu fiz oralmente com vocês. E agora é a segunda parte ali, ó, de olho na construção do sentido. Páginas 20 e 21. E eu gostaria, Daí manda gente... tudo junto. Não entendeu o quê? Daí a gente te manda tudo junto. A primeira parte já era para ter enviado. Eu ainda não abri lá para olhar, mas aí vocês enviam junto. Aqui, gente, a gente vai trabalhar mais a questão do texto escrito, que vocês vão ter que procurar o exemplo dentro do texto, enfim, tá?
Gente chamada Arthur, Bruno, Aqui. Camila, Tô aqui. Eduarda, Aqui. Gabriel, Aqui. Giovanni, Aqui. Henrique, Yasmin, Luana, Luara, Luísa, Matheus, Nicolas, Estela, Tiago, Aqui. Vitor Hugo, dúvida que vocês queiram talvez tirar, nada, tá tudo certo? Ô, prof, Hum, é só pra fazer o de olho na construção dos sentidos ou é pra fazer só. até o Não, conto é fantástico? só de olho na construção dos sentidos, tá? Ali, gente, é uma parte mais que vocês vão ter que ir para o texto buscar as respostas, tá? Só essa daí. Já terminasse, Arthur, essa daí? Arthur? Terminasse essa parte aí? Essa daí, tá, gente? Eduarda, tá conseguindo localizar-se lá o texto? O texto. Tô. Camila, tá, joia. Camila. Camila. Localizar-se lá, Camila, porque tu não estavas na última aula. Uhum. Gabriel, já se localizou aí?
Giovanni, como é que tá aí? Tá indo, prof. Tá conseguindo? Uhum. Luara, tudo certinho? Uhum. Estela também? Prof, Oi. eu só não entendi essa 3. Fala, descreva que imagem de mulher a Tessana transmitiu durante os diferentes momentos da narrativa. E mais 3? A 3 da primeira parte, que eu ainda não tinha feito. Lembra que a gente comentou lá no final, quando a gente leu o final do conto na aula anterior, a princípio, ela era uma mulher, digamos, sonhadora, né? E assim, talvez até romântica, né? Mas depois, quando ela vê que ela não gosta da companhia que ela mesma produziu, que ela mesma teceu, ela toma uma atitude. Que tipo de mulher seria ali? É mais ou menos isso, que ela vai modificando aos poucos. É isso, é só para citar se ela realmente muda de atitude ou não. Entendeu, Luara? Bruno, como é que tá aí? Tá conseguindo? Tô conseguindo. Hã?
Tá conseguindo? Ok. Nenhuma dúvida, gente, que vocês queiram colocar, além da Luara? Henrique, como é que tá aí? Yasmin? Não está conseguindo entender o texto inicial, o texto da Tecelã? Pode falar aí, Henrique. Lê-se umas 3 vezes. Henrique, o que eu posso te dizer? Que é uma moça que trabalha com tear. Ali na página 21 nós temos um tear, que é talvez uma máquina, né, que sirva para tecer, geralmente tapetes com lãs, assim, coisas mais, uma lã mais grossa. E essa moça tecia tudo o que ela precisava, ela tecia comida, ela tecia bebida, até que ela chegou numa situação que ela se sentiu só e teceu dentro do tapete um marido, um homem para estar com ela. Até aí tu chegasse a perceber no texto, não? E parece que o texto não é muito difícil de perceber. E quando chega esse marido, quando chega esse homem, ele começa a pedir coisas e coisas para ela. Porque primeiro uma casa maior, depois um palácio, detalhes da casa e do palácio dá para a gente ver aqui. E depois de meses, semanas e meses passando, ela percebeu que ela estava trabalhando muito para satisfazer esse marido, e ela resolveu que antes era melhor. Até aí, tu conseguisse perceber, Henrique? Tá. E depois ela percebe que ela tem o poder de destecer aquilo. Óbvio, Henrique, que a gente tem que entrar nesse texto pensando que é um texto não racional, né? É como se fosse uma história, um conto de fadas. Tá? É nesse sentido que a gente tem que entender. Não dá para entrar com a lógica totalmente fictício, mais do que fictício, eu diria. Até ele é meio, digamos, até mágico, né? Então é nesse contexto que a gente tem que ler, não pensando, isso não é possível. Não, realmente não é possível. Mas a gente tem que entrar com essa visão. Por isso que eu coloquei aquele primeiro videozinho lá na aula passada, onde o professor explica isso. Não dá para eu ficar argumentando a cada parágrafo, porque aí eu não vou chegar ao final do texto e não vou entender a história, tá? Tem alguma pergunta que tu queiras uma ajuda? Alguma pergunta que não tenha sido entendida, por exemplo, da parte de hoje? Tá, mas e agora, deu para entender? Uhum. Luísa, tudo certo por aí? Luísa? Uhum. Tiago também, né? Uhum. Então, gente, como eu falei, eu vou enviar, vou colocar no Classroom para vocês colocarem lá, então, essa segunda parte da compreensão do texto
com exemplos retirados do texto, assim como ele está solicitando aí. Tá bom, queridos? Agora eu queria pedir para vocês, de repente, descerem a escada, caminharem um pouquinho, enfim, porque tem alguns que estão com bastante sono aí, né? Na segunda aula a gente vai ter a avaliação de espanhol, que vocês poderão fazer consultando, tá? E, então, dá uma relaxadinha aí, levanta da cadeira, quem ainda não saiu do quarto, né? Quem ainda não tomou café, tem um tempinho para vocês fazerem isso, tá? Até mais. Tchau, prof. Tchau.